moderno, com suas hierarquias variáveis e instáveis, introduz a questão da identidade e da diferença no interior de grupos fechados. Se no mundo tradicional, vamos dizer assim, comunitário, não há lugar para a singularidade, se nele, numa comunidade, as pessoas pouco se diferenciam entre si, a contemporaneidade globalizadora padroniza todos os aspectos da vida, da moda à cultura, da economia até a educação. A democracia de massa, ao aproximar os indivíduos uns dos outros, induz todos aos mesmos objetivos, na profissão ou nos entretenimentos, produzindo acordos coletivos no sentido em que todos têm os mesmos desejos. As formas de pertencimento são cada vez menos ritualizadas e coercitivas, mas também menos protetoras. A universalização do consumo, como sucedâneo da busca da felicidade, substituiu a tradição do humanismo ocidental, do conhece-te a ti mesmo, pelo mimetismo e pela imitação de comportamentos. Eu lembro que a sociedade de massa, ela desconhece ações exemplares e personagens exemplares. Quando eu me referi a essa tradição do conhece-te a ti mesmo, que é a tradição de Sócrates, passando por Montaigne, até Adorno e as suas mínima muralha, essa ideia do aperfeiçoamento de si e da necessidade de se mudar a si mesmo para poder mudar o mundo, como uma experiência que se perdeu, ela se faz não mais na imitação de valores exemplares ou de exemplos de conduta, mas agora nós substituímos o exemplo moral e ético pela celebridade. Então, se nós tomarmos o Sócrates como emblema dessa exemplaridade no caso da filosofia, como patrono da filosofia e como modelo em que muitos se inspiraram, a gente pode frequentemente se voltar a momentos dos discursos socráticos para compreendermos o que significou essa exemplaridade ética. O Diógenes de Laércio, que é que conta a vida e as doutrinas dos filósofos ilustres, ele narra um episódio da vida de Sócrates, segundo o qual nós sabemos que Sócrates era um homem muito pobre, ele vivia apenas de um soldo do exército, de uma das guerras que ele tinha participado, se vestia sempre com uma mesma túnica de algodão, andava descalço, e mesmo no inverno. E, como ele era muito pobre, mas todos os dias ia para a Praça do Mercado, os seus interlocutores e os cidadãos que o interpelavam no seu caminho lhe perguntaram uma vez por que é que ele se dirigia todos os dias à Praça do Mercado se ele não tinha dinheiro para comprar nada. Ao que ele teria respondido que todos os dias ele se dirigia à Praça do Mercado para ver as coisas de que ele não precisava para viver. Portanto, a ideia de um exemplo, não é essa ideia de um espelho a ser imitado porque é admirado, era uma imitação de máximas morais, quer dizer, aquilo que eram valores que nos orientavam na vida e no pensamento. Então, essa moral altiva, né, socrática, é que construiu essa personagem que atravessou a barreira do tempo. Se nós quisermos pensar também nas grandes obras e nos grandes autores, a gente pode lembrar aqui o historiador suíço, Burckhardt, na sua História do Renascimento, quando ele se pergunta o que são grandes autores e grandes personagens. Então, ele diz, grandes são Platão, grandes são Rafael de Sânzio, grandes Péricles, mas não os grandes descobridores, porque a América teria sido descoberta mesmo se Colombo tivesse morrido recém-nascido, mas a obra, a Transfiguração de Rafael, não teria sido pintada se ele não a tivesse feito. Grandes são, então, aqueles sem os quais o mundo seria incompleto. Então, é nessa tradição de exemplaridade que se construiu toda uma tradição ocidental que se desfaz nessa modalidade do capitalismo sem experiência. Então, o que é modelo hoje? O heroísmo antigo se converte hoje no culto às celebridades. O que tem uma celebridade? Uma celebridade não tem uma identidade própria, não tem um interior que deva ser imitado e que é glorificado. O que se imita delas não corresponde a nenhuma identidade ou subjetividade. Eu cito, as identificações do eu
com objetos, tomam a dianteira, tornam-se por demais numerosas, fortes e inconciliáveis entre si, do que se pode esperar um resultado patológico, como o despedaçamento do eu, as diferentes identificações se isolando umas das outras por existências. Surge o tema dos conflitos entre as diferentes identificações, entre as quais o eu se divide. Isso é o Freud que nos diz. Assim, os seguidores das celebridades costumam também se organizar em comunidades virtuais ou grupais, e estas se constituem pelos mecanismos da imitação. Eu cito aqui o André Girard, o René Girard, quando ele cunha essa ideia para pensar também o capitalismo contemporâneo, que se faz na forma do mimetismo direto, quer dizer, da imitação. Quer dizer, eu desejo um objeto, não porque eu desejo, mas eu desejo porque um outro o desejou antes de mim. Então, é esse mimetismo da apropriação, ou essa rivalidade mimética, todos tendem para o mesmo objeto, e esse objeto, não podendo se universalizar, vai ser fonte de conflitos. Ora, então, René Girard compreende o mimetismo como um mecanismo que hoje rege o desejo e o consumo. E para a adoção generalizada dos hábitos de consumo, foi preciso, então, destruir a singularidade, a ideia de cada um ser uma subjetividade própria, uma identidade única, intransponível, para que todos pudessem igualmente consumir. Então, essa singularidade, que significava um obstáculo à circulação das mercadorias, é que precisou ser desfeita. Eu cito: a miséria espiritual é o sentimento que esta época tem da superpotência como hiperimpotência e, consequentemente, como inconsistência do mundo, como imotivação dos atos que aí se cometem. Esse processo de desindividuação, tanto desindividuação coletiva quanto psíquica, induz a passagem ao ato, a mimetismos televisuais. Eu lembro a vocês que, na França, quando houve aquele levante das periferias de Paris e de algumas cidades, as câmeras se colocavam antes, né, às 4h começavam a se colocar para transmitir. Aquilo foi proibido pelo governo e houve um limite interno da própria sociedade francesa, a tal ponto se tem a percepção de quanto a imitação ela é constitutiva da sociedade de massa. Eu lembro ainda a vocês que, na Coreia, se omitem, né, os assassinatos e os sequestros que se fazem com alguns empresários, quando se jogam esses empresários pela janela do 14º andar, como aconteceu, tudo isso não pode ser mostrado, porque isso pode virar moda. Como jogar gasolina, atar fogo nas pessoas, etc. Ora, assim, o que os fluxos do capitais determinam é essa desinibição permanente e abolição de fronteiras, tanto éticas quanto também o limite do pudor e, portanto, o limite do obsceno. Quer dizer, hoje há uma compulsão a tudo mostrar, tudo deve ser visto. É como se houvesse um protestantismo, né? É a vitória definitiva do protestantismo, esse capitalismo contemporâneo, porque tudo precisa ser mostrado. Nada precisa, nós não precisamos nos envergonhar de nada. Tudo pode ser mostrado, tudo pode ser dito, tudo pode ser falado. Então, essa hiperexibição de si, não é, nós podemos encontrar até nesses assassinatos em série, não é, desses jovens que invadem escolas ou instituições, fuzilam todo mundo, depois se suicidam e põem no YouTube para ser visto. Quer dizer, essa compulsão, né, de tudo mostrar, nada mais é obsceno, quer dizer, nada mais fica fora da cena, tudo é para ser mostrado, é uma das formas da alienação contemporânea. Eu cito aqui Marx, é uma das formas da despossessão de si. A despossessão aparece como uma apropriação, a alienação como uma verdadeira libertação, e o ultrapassamento da alienação se converte em confirmação da alienação. Isso está nos manuscritos econômico-filosóficos. Ora, teria mais algumas coisas a falar, mas eu vou passando mais rapidamente. A modernidade, ela é berkeleyana, não é? O Berkeley dizia: ser é ser percebido. Então, se nós não nos mostrarmos o tempo todo e tudo absolutamente revelado, manifesto e visível, como se isso desse a transparência, acaba destruindo essa objetividade do mundo,
porque converte a subjetividade do mundo em efeitos de realidade